Olá, boa noite. Eu sou Vitor Divino, sou casado com a Sueli, temos 3 filhos, João Vitor, que acabou de fazer 20 anos, e o Pedro e Mateus, que completaram 15 anos, os 3 todos agora no finalzinho do ano. Eu resido aqui em Barueri, nós participamos da comunidade local aqui e compartilhamos a vida cristã com tantos irmãos deste grupo de vivência e de reuniões domésticas, mas também compartilhamos a vida com os nossos irmãos católicos, com os nossos irmãos evangélicos, entendendo que a verdadeira igreja se dá em unidade. Eu gostaria de tratar com vocês aqui um tema que compartilhei no início desse ano numa reunião geral aí da nossa comunidade e acharam por bem que a gente ampliasse um pouquinho esse conteúdo para que outros também pudessem ser abençoados, quando Deus trata alguma coisa no seu coração, entenda o seguinte: isso não é para você, isso é para outra pessoa ou para muitas outras pessoas. É o modo que Deus tem de revelar a tua vontade a cada dia, para que a gente possa ser conduzido pela sua palavra. Eu coloquei aqui um tema para essa reflexão, que é fazer memória das promessas de Deus. E a gente vai compartilhar essa temática a partir do texto de Lamentações 3, 21 a 24, que diz o seguinte: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essa declaração aqui de Jeremias foi uma declaração feita diante de um cenário de total destruição de Jerusalém. Judá já estava dominada e destruída e Jeremias ele se encontrava em Jerusalém e diante do cheiro de morte, diante da devastação, diante dessa total desolação da cidade e da destruição do templo, Jeremias faz essa declaração, olhando para todo esse cenário ruim, essa cena de morte, essa cena, esse caos decretado em Jerusalém, diante de um templo destruído, lugar para a habitação de Deus, totalmente destruído. Jeremias diz: disto me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. E o que é que ele recorda no seu coração? Ele recorda que Deus é misericordioso, e que Ele é a causa de não sermos consumidos. Ele recorda a fidelidade de Deus, as misericórdias que se renovam, a fidelidade que se renova, a porção do Senhor a cada dia. E, enfim, ele diz: portanto, esperarei nele, portanto, tenho esperança em Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus tem promessas de vida para o seu povo, apesar de todo aquele cenário de destruição, apesar de todo aquele sofrimento. Deus tem ainda um propósito com Jerusalém. Deus ainda também tem esperança no seu povo, Ele tem esperança em Israel, Ele tem esperança na conversão de Israel, na conversão do seu povo, para que Ele possa cumprir o seu propósito de ter intimidade eterna com o seu povo. Jeremias, enquanto ele contemplava toda aquela situação,
ele fazia uma retrospectiva, mas não era uma retrospectiva de um contexto, né, de um período histórico melhor de Jerusalém, e que aquele era pior, e que precisava tentar fazer uso do saudosismo, né, para tentar se sentir um pouquinho melhor, né, diante daquela situação, que é mais ou menos como a gente diz, naquele tempo era melhor, né? Há 10 anos a igreja era melhor, há 30 anos a igreja era melhor. Não se tratava dessa questão, né, desse tipo de saudosismo. A retrospectiva, né, que Jeremias fazia aqui era da vontade plena de Deus para o seu povo. Deus tinha uma vontade plena, né? Deus tinha palavras de vida, né? Ele queria que Jerusalém ouvisse a sua voz, desse crédito à sua voz, né? O Senhor, ele alertou em diversas profecias profetizadas pelo próprio Jeremias, alertando, dizendo: me ouçam, né? Eu tenho o melhor para vocês. Mas Israel continuou se afastando, continuou substituindo Deus por outros deuses, né? Continuou levantando altares para outros deuses. E mesmo, né, nessa condição, né, de pecado, de desobediência do seu povo, Deus continuou insistindo, né, revelando a sua vontade, né, para o seu povo. Mas mesmo assim, nada disso foi o suficiente, né? Então, Israel, né, e Judá foram entregues, né, ao seu próprio pecado, né, e sofreram as consequências disso de uma maneira terrível, né? Quando a gente lê Jeremias e lê Lamentações, a gente vê, né, quanto sofrimento, né, que veio sobre Israel, quanta devastação, né, quanta morte, né, veio sobre aquele povo. Mas Deus continuava insistindo, e mesmo, né, com todo aquele cenário, Deus continuou dizendo que manteria a sua promessa com Israel, que manteria a sua promessa, né, de ser o único Deus, de cuidar de Israel, né, de ser a alegria de Israel. E lá em Jeremias 33, do 15 ao 16, diz o seguinte: dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Então, esse texto ele revela, né, Deus preservando, Deus mantendo, Deus insistindo com a sua promessa, né, do que ele realmente gostaria de fazer, né? Ele gostaria que Jerusalém vivesse em segurança e que Judá fosse salva, né? E que o nome pelo qual, né, ela será chamada, Jerusalém, seria: o Senhor é a nossa justiça, né? O Senhor é a nossa justiça. Era isso que Deus desejava, né? Esta era a promessa, é a promessa de Deus para Israel. Esta é a promessa de Deus para a igreja. Queridos, em nenhum livro do Primeiro Testamento, Deus abriu tanto o seu coração para um povo como ele fez, né, em Jeremias, em Lamentações. Tem aqui algumas profecias, né, de Jeremias. Jeremias 2, do 1 ao 2, vai dizer assim:
A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra ainda não semeada. Em Jeremias 2:29, vai dizer o seguinte: por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. Jeremias 2:32. Será que uma jovem se esquece de suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Em Jeremias 3:19 e 20 diz assim: eu mesmo disse, com que alegria eu a trataria como se tratam os filhos, e daria uma terra aprazível a você, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de me seguir. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel. Então Deus revelando, o seu coração para Israel, revelando o seu coração para Jerusalém, revelando o seu coração para Judá, revelando a sua tristeza, a sua dor, por não ter Israel, por não ter Judá perto de si, por ver o quanto eles estavam se destruindo, se afastando, o quanto eles estavam se prostituindo, com outros deuses. Então, agora eu quero voltar um pouquinho ali para a cena, para o cenário de Jerusalém, onde Jeremias, ali Jeremias contemplando, toda aquela situação. Queridos, Jeremias ele tinha todos os motivos, para ficar se lamentando. Como de fato ele fez, ele se lamentou muito, mas a lamentação de Jeremias não era uma lamentação por si, era uma lamentação, por ver que Israel, por ver que Judá se afastou de Deus. Jeremias brigava com Deus em outros momentos para defender Jerusalém. Ele como profeta, Deus mandava, mas ele questionava muitas coisas, mas ele como profeta, ele tinha o dever de dizer aquilo que Deus estava mandando dizer. Então, essa lamentação de Jeremias era uma lamentação de alguém comprometido com a vontade de Deus. Quantas vezes a gente olha para o cenário hoje da igreja e a gente lamenta? Não é uma lamentação por mim, pela minha situação, pelo meu sofrimento. É uma lamentação quando a gente sente e percebe que alguém, que uma comunidade ou como igreja não está dando ouvidos, àquilo que Deus está realmente dizendo. Jeremias, ele foi sustentado e consolado, ele foi encorajado, pela palavra de Deus. Jeremias, naquele momento, encontrou consolo, nessa memória, da vontade de Deus, da plena vontade de Deus. Ele sabia que nada daquilo, que Jerusalém estava passando ou que Judá estava vivenciando era a vontade plena de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. E isso foi dito por Paulo no Novo Testamento ou no Segundo Testamento, mas não significa que Deus ficou bonzinho depois. Deus sempre foi bom, Deus sempre foi bom, Deus sempre foi perfeito, Deus sempre foi agradável. Portanto, a sua vontade sempre foi boa desde o princípio. A sua vontade sempre foi perfeita desde o princípio.
a sua vontade sempre foi agradável desde o princípio, né? Lá em Romanos 12, né, onde Paulo ele vai dizer, Romanos 12, eu vou ler aqui do 1 ao 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto inteiro aqui, ele é um manual a ser seguido. É um manual a ser seguido pela igreja, mas era também um manual a ser seguido por Jerusalém. É o modo de vida, né? O critério de vida que Deus gostaria para o seu povo desde o princípio. Deus não tinha outra vontade, né? Deus não tinha uma vontade ruim. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando a gente continua lendo aqui Romanos, a gente vai ver, né, como Paulo ele orienta, né, como é que nós devemos viver como cristãos, né? E com outras palavras, num outro contexto, né, eram as mesmas coisas que Deus queria que Jerusalém vivesse, né, que Judá vivesse, né, que eles se oferecessem em sacrifício vivo ao Senhor, né, em sacrifício vivo, santo e agradável. Que eles tivessem este culto racional diante de Deus, né, e compartilhado também na vida comunitária. Não vou tratar cada um dos versículos aqui, né, de Romanos 12, seria muito importante que depois vocês fizessem uma leitura, entendendo, né, que essa vontade boa, agradável, né, e perfeita de Deus, ela se expressa em cada um desses critérios colocados aqui em Romanos 12. Queridos, e é sobre esta memória, né, que a gente vem compartilhando aqui. Jeremias, né, ele diante daquele contexto, né, improvável, né, aquele contexto absurdo, ele encontrou esperança, né? Não pela circunstância que ele estava vivendo naquele momento, mas porque ele tinha uma recordação viva, né, uma recordação latente no coração dele, né, de que a vontade de Deus é o que eu vou repetir de novo: boa, perfeita e agradável, né? Deus tem uma vontade amorosa, né? Uma vontade amorosa, né, para nós, né? Uma vontade expressa na sua palavra. Toda palavra de Deus é uma expressão de amor por mim e por você. Toda a palavra de Deus sempre foi uma expressão de amor por Israel, sempre foi uma expressão de amor por Judá, sempre foi uma expressão de amor pela igreja. Jeremias, ele lembrou-se ali naquele momento, né, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, justamente disso, que Deus é verdadeiramente Pai amoroso, Pai maravilhoso, Pai cheio de bondade, Pai cheio de misericórdia, que se renova a cada manhã na vida daqueles que o amam e que o temem. E isso encheu o coração de Jeremias de esperança, e ele conseguia enxergar através dessa memória, ele conseguia enxergar através das circunstâncias, ele conseguia vislumbrar um futuro para Jerusalém.
ele conseguia vislumbrar um futuro para ajudar. Essa memória que nós precisamos fazer da vontade de Deus, é aquilo que vai fazer com que vislumbremos o futuro da igreja. É o que vai fazer com que vislumbremos o futuro de Jerusalém, o futuro de Israel, lembrando da sua palavra, das suas promessas que vão se cumprir. Elas vão se cumprir. E essa memória que Jeremias fez diante do caos é a memória que nós precisamos fazer também enquanto igreja nos nossos dias. Ainda que a gente tenha muito para nos lamentar nos nossos tempos, lamentos individuais, lamentos coletivos, ainda que a gente tenha os nossos lamentos nos dias que vivemos deste ano, nos caos que vivemos, nos caos individuais, nos caos que muitas vezes a comunidade nos traz, a vivência em comunidade muitas vezes nos traz muita situação de caos. Que você possa assumir isso. Houveram lamentações, mas a lamentação não é pecado. A lamentação pode ser um sentimento de eu estou vivendo isso, mas eu sei que essa não é a vontade plena de Deus. Talvez eu esteja vivendo uma situação porque eu provoquei, não foi Deus quem provocou, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Como Jeremias ali em muitos momentos, ele não compreendia por que Jerusalém precisasse passar por tudo aquilo que ela estava passando, mas é neste momento que a gente precisa trazer à memória aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor fez a nós, em cada período da nossa vida, em cada período histórico, Deus tratou de maneiras diferentes, mas o que nos sustenta, o que nos dá esperança é saber que Deus não desistiu de falar conosco. Deus não desistiu de cumprir as suas promessas nas nossas vidas. E refletir e aprender com aquilo que nos aconteceu. Refletir e aprender com aquilo que nos aconteceu durante este ano é primordial, é essencial para que cada um de nós possa tomar uma posição diante daquilo que virá. Então, quando você estiver vivendo caos, pense que Deus está olhando lá na frente. Faça a memória da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para você no futuro, aqui nessa terra e no futuro que será a eternidade. E vamos seguindo aqui agora para a nossa conclusão. Eu quero concluir esse momento fazendo algumas perguntas, que você responda isso no seu coração, que você responda isso depois num momento de oração, num momento de diálogo com o Senhor sobre essas coisas. Que palavra que tem te sustentado nos seus dias difíceis? Que palavra sustentou você nos dias mais difíceis da sua vida durante este ano de 2023? Como que você foi sustentado, consolado e encorajado pelo Senhor diante dos caos, diante das situações de ruínas que você viveu durante esse ano? E uma última questão. Você é capaz de identificar e agradecer ao Senhor por cada palavra que produziu esperança, cada palavra que você pode fazer memória, que produziu esperança para você viver os seus dias, para você viver cada dia deste ano? Você é capaz de identificar
de saber exatamente, né, onde Deus te orientou na sua palavra, né, onde Deus falou com você, quem Deus usou para falar com você, né, para produzir em você esperança, para que você possa olhar para o futuro, né, e ver que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de cumprir as suas promessas, nem com Israel e nem com a igreja. Que o Senhor possa nos abençoar, que essas palavras possam fazer sentido para você e que Deus, né, possa renovar em nós a esperança e que possamos olhar para o futuro, né, olhar para aquilo que Deus ainda vai fazer. Neste momento Deus está fazendo, mas Ele está fazendo algo na nossa vida agora, né, para o futuro, para a vida eterna que Ele tem para cada um de nós. Que Deus os abençoe e tenha uma boa noite.